Bom dia, Geraldinho. Bom dia, Alexandre, que está nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma grata satisfação estar aqui para falar sobre assuntos do coração. Pois é, vamos lá. E o flamenguista ontem, meu amigo, eu vi uma imagem do torcedor cheio de equipamentos lá no próximo ao coração. Acho que a turma lá tava morrendo de medo, mas aí... Toma café deste ano. Que é isso, rapaz, que é isso. Você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, mande para cá a sua pergunta, o Dr. Wander responde. Antes das perguntas dos ouvintes, o nosso tema de hoje é o ICFEP. ICFEP, doutor, o que é o ICFEP? ICFEP é uma sigla para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Não bastasse a complicação da insuficiência cardíaca, aí resolveram dividir a insuficiência cardíaca em duas categorias, fração de ejeção reduzida e fração de ejeção preservada, e agora já inventaram mais uma terceira categoria, que é fração de ejeção levemente reduzida ou intermediária. Mas para a população geral, o que é que significa isso? É o coração crescido que não cresceu, certo? Assim. Me assustei. É o coração crescido que não cresceu. O que acontece, na verdade? Quando o cardiologista fala que alguém tem insuficiência cardíaca, a gente está querendo dizer que o coração não está conseguindo fazer o serviço dele. Qual é o serviço do coração? É bombear sangue, é distribuir sangue conforme as necessidades do organismo. Agora estamos nós três aqui dentro dos estúdios sentados. Nosso coração está fazendo um determinado trabalho, concordam? É um trabalho para manter o sangue para quem está sentado. Se a gente resolve dar uma passeada ali, em vez de a gente estar aqui sentado conversando, a gente estivesse passeando ali na Praça Dom José Delgado e conversando e caminhando, o coração já sentiria que o nosso corpo estava precisando de um pouco mais de sangue, porque as pernas iam precisar de mais sangue, e aí ele passa a trabalhar num ritmo um pouco mais acelerado. E se a gente decidisse e dar uma pequena corrida na ilha, né, o corpo perceberia que a gente estava com uma necessidade aumentada. Essa mesma necessidade aumentada, por exemplo, ela pode existir em situações que não estejam ligadas necessariamente ao repouso ou ao esforço. Vamos dar dois exemplos comuns. Febre, você está com a sinusite, está com a febre aí de 38 graus, seu corpo está precisando de mais sangue para poder levar as defesas do organismo, até as medicações, até o local onde seja necessário. Nas situações de estresse, você está com uma raiva grande, pegou uma discussão grande no trabalho, com o vizinho, com alguém da família, existe uma descarga maciça de adrenalina que tem efeitos sobre o coração e acaba distribuindo sangue de uma forma diferente do habitual para os pacientes. Mas em todas essas situações, o coração funciona como um distribuidor de sangue, como uma marcha de um carro. Sabe a marcha de um carro, de uma bicicleta? Se eu estou precisando subir uma ladeira, eu boto uma marcha reduzida, que ela não desenvolve velocidade, mas ela tem força. Se eu estou na estrada andando a 80 km, 100 km por hora, eu não preciso de uma força, eu preciso de alguém que desenvolva velocidade e que me permita caminhar adequadamente. Assim como existem marchas, o coração ele também tem níveis de trabalho e de esforço. E esses níveis são determinados não pelo coração, mas pelo organismo. Está com febre, está precisando de mais. Vou lá e faço meu serviço a mais. Está dormindo, descansado, então o coração aproveita, já que ele não pode parar, mas ele aproveita e ele dá uma diminuída no trabalho dele. Então o coração ele regula o seu trabalho de acordo com a necessidade do nosso organismo. Para quê? Para que sempre que o nosso organismo precise, a gente tenha sangue sendo distribuído para todos os locais. Sabe aquela leseira que dá? Sou bem popular, né? Isso, sabe certo. Aquele sono, aquela leseira que dá depois do almoço, e muita gente... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece, assim. Tem uns que não resistem a ela e tem que tirar um cochilo. Aquilo é determinado, em parte, por uma redistribuição de sangue do nosso organismo. A gente não tem sangue suficiente para circular em todas as áreas ao mesmo tempo. A gente tem um sistema fechado e quando há necessidade maior em um determinado local, o sangue é redistribuído para aquele local. Quando há em outro local, é redistribuído para outro. Um exemplo é isso. Quando a gente está
após uma refeição, por exemplo, uma refeição grande como o almoço, geralmente existe uma redistribuição de sangue para uma circulação, que é a circulação a gente chama de circulação esplâncnica, que é a circulação do intestino, do estômago, para poder receber os alimentos que estão acabando de chegar lá. Só que isso faz com que chegue menos sangue ao cérebro, menos sangue aos outros órgãos, há uma redistribuição sanguínea. Então o corpo ele tem essa habilidade de distribuir sangue na quantidade, né, e nas necessidades que o corpo precisa de acordo com aquele determinado momento. E voltando ao nosso assunto, que é a ICFEP, a insuficiência cardíaca, antes de falar do FEP, a insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de atender essas necessidades. Então, eu estou precisando de mais, geralmente a necessidade quando eu estou precisando de mais. Quando eu estou deitado, quando eu estou dormindo, no geral, o paciente não sente nada, mas quando o corpo dele pede mais sangue, está precisando de mais, o coração não consegue atender essa demanda maior, não consegue entregar essa quantidade de sangue e aí o paciente começa a apresentar sintomas. Essa insuficiência cardíaca, classicamente, principalmente na população geral, é associada ao que a gente chama de cardiopatia dilatada, que é quando o coração aumenta de tamanho. O ventrículo esquerdo, que é vamos chamar assim, de bomba principal do coração, quando ele aumenta de tamanho, é o que é associado ao coração crescido. Então a insuficiência cardíaca, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, para que as pessoas associem rápido e fácil, a gente sempre fala de o coração crescido. Mas a insuficiência cardíaca, ela não necessariamente é acompanhada todas as vezes de um aumento do tamanho do coração. Você pode ter um tamanho do coração normal e ele não ser capaz de atender às necessidades do organismo. Então, nesse cenário, você primeiro precisa distinguir que a cardiopatia dilatada, que é quando o coração realmente aumenta de tamanho, é apenas um segmento do grande grupo das insuficiências cardíacas. Existem outros grupos de insuficiência cardíaca, mas nessa cardiopatia dilatada aí com o coração crescido, geralmente o coração não tem força. Então é mais fácil, inclusive, até de você compreender, né, como funciona o mecanismo da insuficiência cardíaca. É como se você pegasse um motor de uma bis, colocasse numa caminhonete e tentasse botar essa caminhonete para arrastar 10 milheiros de tijolo. Vai conseguir. Não vai conseguir. Você não tem força suficiente para atender a necessidade daquele carro. Então, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a ICFEP é a preservada, mas para poder entender ela, precisa entender a outra. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é o coração sem força. Então, é o motorzinho da bis sendo colocado dentro de uma caminhoneta, não consegue ter força para poder desempenhar o trabalho dele. Então, o coração não tem força para quê? Para contrair e relaxar e, consequentemente, bombear o sangue para frente. Certo? Esse é o problema da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é a ICFEP, que é essa que a gente está falando hoje, você faz as medidas habituais que a gente faz nos exames e você verifica que o coração tem força. Gente, e se ele tem força, qual é o problema dele? Então, o problema dele ele não consegue relaxar para poder... Isso não tem nada a ver com estresse, né? Relaxamento de estresse. É porque o coração, como um músculo, ele precisa fazer o seu movimento de contração e relaxamento. Ele contrai para bombear o sangue para frente e ele relaxa para abrir de novo a cavidade e chegar mais sangue. Se ele não consegue fazer esse mecanismo, ele não consegue relaxar adequadamente para receber o sangue, então ele não vai conseguir bombear sangue. Por mais que ele tenha força, ele não vai conseguir bombear sangue adequadamente. Seria mais ou menos, vamos fazer aqui uma outra analogia, mais ou menos como se você tivesse que carregar água de um açude para dentro de casa com um balde, mas o balde está quase todo vedado, ele não consegue entrar água dentro do balde, ele não está furado. Entende o que eu quero dizer? Eu coloquei uma tampa que está limitando a entrada da água dentro do balde. Então, se eu não consigo entrar água dentro do meu balde, o balde não vai conseguir carregar a quantidade de água direito.
Então, se o coração não consegue relaxar adequadamente, ele não vai conseguir bombear e atender às necessidades do corpo de uma maneira eficiente. Então, isso é a ICFEP. É uma incapacidade do corpo, do coração, na verdade, de atender às necessidades do organismo, que é a insuficiência cardíaca, mas que o coração ele tem força. Então, é por isso que eu disse que era o coração crescido sem ser crescido, né? O coração crescido que não cresceu. Porque a IC é classicamente associada a isso, a história do coração está aumentada, mas na verdade é muito mais do que isso. Então, tem situações onde o coração fica igualzinho ao coração de quem realmente cresceu bastante, mas o tamanho dele está normal. Ele só não tem a capacidade de atender a necessidade do organismo. Nesse caso específico, ele não tem essa capacidade porque ele não consegue relaxar para o sangue chegar. E aí ele tem força para botar para frente, para bombear o sangue, mas como ele não relaxa para o sangue chegar dentro dele, então ele não consegue fazer o seu serviço adequadamente. Quais são os principais sintomas? Acomete qualquer paciente, qualquer idade e tem tratamento? Pode acometer pacientes de qualquer idade, mas é muito, muito mais frequente nos pacientes idosos, especialmente nas mulheres idosas. Tá certo? Quais são os sintomas mais comuns? São os mesmos sintomas, via de regra, dos pacientes que têm a outra forma de insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca sem força, com fração de ejeção reduzida ou o coração crescido mesmo. Né? Os sintomas mais proeminentes são falta de ar e fadiga. Né? Essa falta de ar e essa fadiga, elas são exacerbadas quando o paciente faz algum esforço. Então isso resulta em um terceiro sintoma, que na verdade é só um reflexo dos outros dois, que é o que a gente chama de intolerância ao exercício. O paciente tenta fazer qualquer exercício físico, tenta fazer uma caminhada, tenta fazer um esforço e está se acabando de cansado, uma fadiga nos braços, nas pernas, e aí esse é o sintoma principal. Como é que a gente chega ao diagnóstico de ICFEP? Todo mundo, quer dizer que todo mundo que está cansado, todo mundo que tem fadiga nos braços, tem uma canseira nos braços, quer dizer que é o coração? Não quer dizer isso. Primeiro, para fazer o diagnóstico, primeiro preciso que a gente faça uma sequência de passos lógicos. Primeiro você faz uma investigação clínica, conversa com o paciente para examinar fatores de risco do paciente. Existem alguns fatores, por exemplo, que são mais associados, que aumentam a probabilidade. A idade é uma delas, sexo feminino é bem recorrente na ICFEP, mas existem outras condições, como por exemplo, hipertensão, né, a popular pressão alta, hipertensão pulmonar, que é o aumento da pressão dentro dos pulmões. Isso só é visto em alguns exames, né, não tem como você saber disso espontaneamente. Há um tipo específico de arritmia no nosso corpo, que é a fibrilação atrial, e a obesidade. Então esses fatores, eles em conjunto, eles são associados a uma maior chance de desenvolver a ICFEP. Ela é um desafio diagnóstico para a gente, mesmo nos dias de hoje. Ela é um desafio diagnóstico, porque não é fácil. Como ela tem um conjunto de sintomas que são parecidos com várias outras doenças, com outra insuficiência cardíaca e com várias outras doenças pulmonares, doenças sistêmicas, então é desafiador você fechar o diagnóstico de ICFEP num paciente. Mas, via de regra, começa você vendo que o paciente tem um cansaço e uma fadiga no corpo, uma indisposição, não consegue fazer nenhum esforço e já está os músculos cansados, uma canseira, ele diz que é uma canseira. A gente tenta excluir outras causas, não encontra nenhuma outra explicação para essa canseira, para essa fadiga ou para a falta de ar do paciente. Aí a gente parte para alguns exames iniciais. Esses exames geralmente incluem exames de sangue, uma radiografia, o próprio eletrocardiograma, que é o eletro do coração, que nos dá algumas pistas, e o ecocardiograma, que é o exame que mostra a força do coração, né, que aí vai estar preservada, ou seja, o coração tem força normal, mas também avalia a parte do relaxamento do coração. O próprio ecocardiograma a gente consegue avaliar as duas coisas. E aí, com as informações que a gente tem do ecocardiograma, associadas às informações clínicas do doente, como a idade, o peso, a presença de arritmias, e os exames de sangue, especialmente um exame específico que é muito útil para a gente, que a gente chama de BNP. Quando a gente junta todas essas informações, aí existe o que a gente chama de um score. Aí é como se você fosse um checklist, você vai pontuando. Você fez tantos pontos aqui, você tem a doença. A gente chega ao diagnóstico da doença. E ela é um desafio, tanto diagnóstico, quanto um desafio para tratamento também.
Por que o desafio para tratamento? Porque até uns 3, 4 anos atrás simplesmente não existia um tratamento direcionado para essa doença, embora ela fosse responsável por 50% das insuficiências cardíacas. Ou seja, quase metade dos casos de insuficiência cardíaca, quase metade dos casos de coração crescido não era crescido. Eu tenho insuficiência cardíaca. Tenho insuficiência cardíaca, mas o tamanho do coração é um coração normal. E quase metade dos pacientes a gente não tinha. Não é que a gente não faz nada, né? A gente faz, mas não tinha um tratamento até então que a gente disse assim, olha, você faz o uso dessa medicação e isso vai fazer você viver mais, vai prolongar a sua vida em vários anos, porque isso está modificando de fato a história da sua doença. Até alguns anos atrás a gente não tinha isso. O que é que se tinha? Você tem que descobrir de onde é que veio a causa dessa insuficiência cardíaca. Se foi da pressão alta, você tem que tratar bem a pressão. Se foi da arritmia, da fibrilação atrial, você tem que tratar a arritmia. Se está vindo porque você tem a doença obstrutiva, as populares artérias entupidas, você vai ter que tratar essas artérias entupidas para poder corrigir a causa. Mais de alguns poucos anos para cá, curiosamente, um remédio que trata diabetes, veja só, um remédio que trata diabetes foi testado nesses pacientes e verificou-se que ele, de fato, aumentava o tempo de vida dos pacientes. Inclusive, tem até, só interrompendo o senhor, tem uma pergunta aqui do ouvinte perguntando se há uma relação entre diabetes e ICFEP. Também existe uma relação. Os pacientes com diabetes, assim como aqueles com hipertensão, com obesidade, com fibrilação atrial e com hipertensão pulmonar, eles têm uma propensão maior ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aí o legal, não vou chamar o legal, mas dentro desse aspecto, olhando pelo lado positivo da história, é que o paciente com ICFEP associado a diabetes, ele consegue com um remédio tentar tratar as duas coisas adequadamente. Na verdade, não é uma medicação só, é um grupo de medicações, tem 2 remédios dentro desse grupo de medicações que já mostraram que realmente fazem a diferença e melhoram a vida do paciente, né? Os nomes são complexos, empagliflozina e dapagliflozina, a gente chama no popular de empa e dapa, certo? Fica mais fácil. São medicações que foram descobertas para o tratamento da diabetes, mas que verificou-se tempos depois, alguns anos depois, que elas de fato fazem a diferença também na vida do paciente com a ICFEP. Muito bem. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia, doutor. Uma pessoa idosa que tem coração crescido, já teve infarto e vive aparentemente bem. O que é que explica isso? O que é que explica o quê? Que ela viva aparentemente bem com o coração crescido. Não teve infarto, coração? Sim. Não tem. Uma coisa é você ter um evento cardíaco, a outra coisa é a repercussão que esse evento cardíaco vai produzir sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, certo? Então, a gente tem pacientes que têm doença, se você pegar, por exemplo, uma pessoa que é ativa fisicamente, que é um maratonista, por exemplo, mesmo uma pequena lesão cardíaca, de qualquer origem que seja, por infarto ou por qualquer outra doença, uma pequena lesão cardíaca, ela pode ser capaz de produzir uma grande mudança na sua rotina e na sua vida. Ele não vai mais conseguir correr 42 quilômetros. Isso, às vezes, com uma lesão ou uma doença de pequena monta. Às vezes, quando você pega um paciente idoso, principalmente que o idoso, quando desenvolve a doença ao longo de muitos anos, o próprio organismo vai se adaptando a essa situação e vai permitindo com que ele se remaneje e tudo pareça que está bem. Na verdade, você tem a doença, mas o próprio paciente vai se adaptando algumas vezes, ele já não faz mais as mesmas atividades que ele fazia anos atrás, ele já não se esforça mais do mesmo jeito que ele fazia anos atrás, porque ele reconhece os limites do próprio corpo. E aí parece que está tudo bem, mas na verdade, se você tentar fazer algo que você fazia 5 anos atrás, 10 anos atrás, às vezes você não consegue. Essa é uma das explicações pelas quais muitas vezes o paciente tem uma série de doenças cardíacas e parece que está tudo bem. É porque, na verdade, ele próprio, como a doença não se instalou de forma abrupta, e a doença se instala lentamente, então o próprio paciente vai limitando-se aos pouquinhos. Passou mais um mês, passou mais 6 meses, e eu vou deixando de fazer isso, deixando de fazer aquilo. Eu caminhava até a praça, já não caminho mais, estou dentro de casa e não estou sentindo nada. Eu carregava 2 sacolas de
de fruta da feira, agora eu já não carrego mais, eu peço alguém para carregar para mim e continua parecendo que está tudo bem. E eu vou me adaptando a essa realidade. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é de você ter doença, como o infarto agudo do miocárdio, doença como a insuficiência cardíaca, mas que quando ela é bem tratada, e isso é bom, né? Quando ela é bem tratada, ela deixa o paciente em condições de viver a sua vida exatamente igual, não vou dizer exatamente igual, mas de uma maneira muito semelhante àquela que você tinha antes desses eventos. Então esse é, na verdade, o nosso objetivo, é a gente tentar, a gente não quer lidar com a doença, a gente quer tentar minimizar os efeitos da doença para que o paciente que está doente, ele se recupere e dentro do possível, ele volte à sua vida o mais normal possível. Então esse cenário pode ser da pessoa que deixou de fazer os esforços para não sentir mais o sintoma, nem sentir a dor, nem sentir o cansaço, mas ele também pode ser reflexo de um bom tratamento. O paciente pode ter sido bem tratado, apesar de ter insuficiência cardíaca, apesar de ter um infarto, ele com o tratamento adequado, segue a dieta direitinho, faz a sua reabilitação, sua caminhada, seu exercício físico direito, toma suas medicações de forma correta, então não fuma, não bebe, está seguindo todas as orientações de forma adequada, o resultado disso é, apesar do baque, apesar da pancada da insuficiência cardíaca e do infarto, o coração consegue continuar trabalhando e atendendo às necessidades do organismo. Isso é um bom sinal. Isso nesse caso seria um bom sinal. Tem mais uma pergunta? Vamos ouvir. Bom dia, doutor. Eu fiz uma cirurgia de 2 pontos safena e uma mamária, está com 4 anos. Deixei que vi muito bem ultimamente, e aí eu estava assim, aí eu voltei, estava com uma arritmia muito grande, aí o médico requisitou um marca-passo, eu mandei botar o marca-passo, está com 45 dias. Deixa que eu voltei para ele e ele disse que mandou eu colocar um roto para saber as pancadas como é que tá. Mas eu sinto assim umas quinturazinhas, o que é que o senhor acha? As quinturas, elas, começando de trás para frente, né? As quinturas, elas não são necessariamente associadas à arritmia, né? As arritmias cardíacas, elas podem se manifestar de várias formas, desde a percepção das batidas do coração, né? Você sentindo as pancadas no coração, algumas vezes são pancadas numa frequência normal, que são as extrasístoles, e algumas vezes são pancadas aceleradas, são as taquiarritmias ou taquicardias. E outras vezes o paciente sente só a incapacidade aguda do coração de atender o seu trabalho. Sabe, quando eu estou batendo numa frequência normal de 60 batidas, de 70, a frequência normal varia de 50 a 100. Quando eu estou ali batendo dentro dessa faixa normal, o coração está entregando o sangue na quantidade que o corpo necessita. Quando ele acelera demais, na verdade ele não consegue fazer o seu serviço adequadamente. E quando ele está devagar demais, ele também não consegue fazer esse serviço adequadamente. E aí o paciente costuma apresentar alguns sintomas dessa incapacidade. Esses sintomas mais comuns são um suor frio, uma visão embaçada, uma sensação iminente de desmaio e algumas vezes essa sensação do coração acelerado. O sintoma que você mencionou aí, que é a quentura no corpo, ele tem diversas causas, ele pode estar de fato relacionado a isso, mas teria que estar num conjunto de outros sintomas. E esse sintoma especificamente não dá para a gente atribuir como sendo diretamente ou com alta probabilidade de estar relacionado a essa arritmia. Vale lembrar que a instalação do marca-passo, ela é indicada para tratar um grupo específico de arritmia, que são as arritmias lentas. Eu, às vezes, uso muito essa analogia com os pacientes, que a arritmia é como um cavalo. Às vezes, quando ele anda no passo certo, você não precisa fazer nada, você só precisa montar no cavalo e o cavalo vai andando fazendo o que você espera. Quando o cavalo anda ligeiro demais, você puxa a rédea dele. Quando o cavalo empanca, está devagar demais, não está andando na velocidade que você deseja, você vai lá e bota uma espora, né, e dá aquela chutadinha para ver se o coração anda, ou se o cavalo, na verdade, anda um pouco mais rápido. Então, o marca-passo nesse cenário, nessa analogia, funciona como uma espora. É para o coração que está andando lento demais, não está andando no passo que a gente deseja. Então, você vai lá dar um esporãozinho para estimular ele, para ele andar de forma mais
mais rápida. Mas existem pacientes que têm, ao mesmo tempo, as duas arritmias. Em um determinado momento do dia, seu coração está extremamente lento, e aí você precisa botar uma espora, que é o marca-passo. Em outros momentos do dia, seu coração está extremamente rápido, e aí você precisa puxar uma rédea. Então é um cavalo arredio, nesses casos, é um cavalo arredio que tem duas arritmias, ora o coração está lento, ora o coração está rápido. Então você trata uma arritmia com o marca-passo, e aí você está sempre estimulando ele para nunca ficar devagar demais, mas o outro lado, que é a hora das disparadas, você às vezes precisa usar do que a gente chama de antiarrítmicos, que são medicações, comprimidos, que freiam esses aceleros do coração. Então ele deve ter sido solicitado esse exame aí, exatamente para fazer a avaliação de como está a resposta, se o marca-passo está respondendo bem fazendo bem o serviço dele de estimular o coração, embora não seja nem o melhor método para isso, mas a gente consegue avaliar isso com o Holter, mas principalmente para avaliar o outro lado, se a frequência cardíaca ainda está acelerando e se é necessário fazer algum ajuste das medicações. Muito bem, Dr. Wander é médico cardiologista, atende no Instituto Médico Ameno, que fica na Clínica São José, exatamente. Mesmo local, a gente tem só um nome diferente, mas estamos no mesmo local, Instituto Médico Ameno, na Clínica São José. Endereço Rua Terezinha Leite, 1863, bairro Penedem Caicó, telefone para contato 994 31 0681. Dr. Wander, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.